Muito bem, já estamos de volta aqui com o Gazeta Entrevista para o nosso primeiro bloco de entrevistas. Olha, no programa de hoje nós vamos fazer uma análise do atual cenário político brasileiro em 2 blocos. Eu vou conversar aqui daqui a pouco com 2 analistas políticos e um jornalista. Portanto, nós vamos debater tudo isso que vem acontecendo, essas turbulências políticas das últimas semanas, o cenário econômico, as repercussões disso aqui para o estado do Acre. Já já a gente trata desse tema, mas antes deixa eu dar aqui um recado para você que vai viajar para Cruzeiro do Sul. Olha, você vai a passeio, a trabalho, o Viale Hotel é o lugar certo para você se hospedar, porque oferece conforto, segurança, fica bem localizado e principalmente a diária não pesa no seu bolso. Dá uma olhada aí na infraestrutura do Viale Hotel. Você está procurando conforto e qualidade? Venha para o Viale Hotel. Suítes casal, duplo, triplo e individual, com ar-condicionado, TV a cabo, frigobar, telefonia direta, internet e estacionamento próprio. Café da manhã com o melhor da cozinha nacional e regional. Aproveite o melhor da vida no Viale Hotel, em Cruzeiro do Sul. Viale Hotel, na Avenida Boulevard Taumaturgo 671, no centro. Olha, no Viale Hotel você é bem recebido, é bem tratado, se sente em casa. Faça já a sua reserva, ligue aí 3322-4810 e a sua estadia em Cruzeiro do Sul será muito melhor. E agora eu convido aqui para o Gazeta Entrevista os professores Nilson Euclides Israel Souza e também o jornalista Itaã Arruda. Por favor, podem vir. Boa noite. Por favor, professor. Tudo bem, professor? Tudo bem, Itaã? Prazer, Rogério. Professor Israel. Olha, eles já são bastante conhecidos aqui do nosso telespectador. Professor Israel, professor Nilson Euclides, já estiveram aqui outras vezes fazendo essa análise. O Itaã Arruda também é jornalista da casa, editor do site agazeta.net. A gente vai fazer aqui uma conversa sobre o atual cenário político brasileiro. Aliás, faz tempo que a gente não faz isso, né, gente? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, para começar, vamos tratar aqui do tema do momento, que é a votação da redução da maioridade penal lá na Câmara Federal. A primeira votação, a proposta foi derrubada e aí o Eduardo Cunha, presidente da Câmara, já colocou em seguida uma outra proposta que passou. Como é que vocês analisam esse fato? Bom, eu acho que o que aconteceu ontem no Congresso demonstra mais uma vez a fragilidade com que o governo está lidando com as questões do parlamento. Eu acho que nós estamos vivendo um momento de crise muito aguda no Brasil. O parlamento e a Câmara dos Deputados, principalmente a Câmara dos Deputados, no afã de se fazer protagonista nesse momento, tem embarcado, até por conta da liderança que hoje atua dentro desse espaço de decisão, tem procurado ser protagonista da política, mas se utilizando de recursos e de instrumentos que não são, pode ser do ponto de vista, digamos, do regimento legal, mas do ponto de vista daqueles que pensam a política como uma coisa maior, daqueles que estão preocupados com o futuro do Brasil e um projeto de nação, extremamente equivocado. Mas tem aí um elemento que pesa muito, que é o fato de as pesquisas indicarem que a maioria da população brasileira quer a redução da maioridade penal. Aí tem essa discussão sobre se foi dentro do regimento ou não. É uma coisa que já vem há décadas tramitando e agora teve esse desfecho. Como é que o senhor analisa a partir desse viés da legitimidade, já que a sociedade aprova? O professor falou a respeito dessa crise e uma coisa que marca essa crise é sobremaneira a divergência das opiniões que nós temos no Executivo, no Legislativo em relação à opinião da população. A população certamente aprova um salário mínimo maior. Eles vão fazer isso em consonância com a opinião pública? Não. O fato é que as pessoas que defendem a redução da maioridade penal não fazem isso por uma inclinação democrática, mas fazem porque estão sustentadas em interesses econômicos que querem se viabilizar a partir dessa proposta. Então, nós não temos aí uma defesa da democracia, uma defesa da vontade popular em absoluto. O que nós temos, além desses interesses, é um sujeito à frente da Câmara dos Deputados que gosta de exposição e não perde a oportunidade de afrontar e de humilhar o governo. Itaã Arruda, você acha que a imprensa tem dado uma cobertura, digamos assim, eficiente de tudo que está acontecendo? Você como jornalista? Olha, a imprensa nacional, eu creio que tem dado uma cobertura
eficiente naquilo que o Congresso se dispõe a debater. Eu concordo, dialogo muito com o que o professor Israel falou, porque essa é uma agenda extremamente popularesca, é uma agenda que não debate aquilo que o Congresso precisa debater para poder reaquecer a economia, para poder reestruturar a sociedade brasileira naquilo que ela mais necessita nos seus aspectos sociais e econômicos. Então, a agenda prioritária do Brasil é outra. O Congresso perde, com essa manobra do Eduardo Cunha, perde uma oportunidade de qualificar o debate a respeito das políticas sociais. Esse é o problema, porque a gente nós não vamos tratar essa questão da delinquência juvenil, dos problemas envolvendo a nossa juventude com a polícia, não é isso? Isso nos remete a uma outra questão, essa mais ampla, que é a reforma política, que recentemente também foi votada na Câmara Federal. E aí tinha uma expectativa muito grande da sociedade, a reforma política não aconteceu, mexeram em alguns detalhes, foi mais uma reforma eleitoral do que política, pelo menos na primeira votação lá na Câmara. Como é que vocês veem esse tema, professor Nilson? Não, primeiro que o que foi feito, o que está sendo encaminhado até pela liderança do nosso senador Jorge Viana, é uma perfumaria. Não vai se fazer a reforma política. Ele qualificou dessa forma, né? Uma perfumaria. É uma perfumaria, o que significa que eles vão fazer uma maquiagem. Nós estamos falando aqui de um congresso, de uma liderança política que empurrou, não é, uma votação de um assunto extremamente delicado, que é a questão da redução da minoridade penal, que não é uma coisa que se decide. Quando você diz que o povo quer... a situação de violência que nós estamos vivendo no Brasil é fatalmente qualquer medida que vá para a punição, que vá, digamos, pelo menos do ponto de vista teórico, endurecer a questão da pena, o povo vai apoiar. Agora, o parlamento tem a obrigação, a gente tem que ter responsabilidade de tratar desses temas. Quando a gente fala de reforma política, há pouco tempo atrás, esse mesmo Congresso não quis acabar com a questão do financiamento público de campanha, o financiamento privado de campanha. Ou seja, isso tudo que a gente está assistindo em termos de corrupção, Petrobras, gente indo para a cadeia, que tem como origem esse sistema de financiamento eleitoral que nós temos, nisso eles não querem tocar. Mas da Ibope, você consegue agregar setores extremamente conservadores do parlamento quando você coloca na pauta e se coloca como liderança que está levando isso, e está aí, como o professor Israel disse, peitando o executivo, porque aqui quem manda sou eu, é esse protagonismo negativo que eu estou falando, que está encarnado na figura do atual presidente da Câmara dos Deputados. Quer dizer, quando você tem um momento político que você pode, ganhar créditos com esses setores mais conservadores, que existe dentro do parlamento e na sociedade como um todo, você vai para a televisão, você faz discurso e encaminha esse tipo de votação. Professor Israel, o senador Jorge Viana, vice-presidente do Senado, é do PT do Acre, ele está presidindo a comissão do Senado que analisa a reforma política. E essa semana ele ouviu representantes de várias instituições, né, da Justiça, da OAB, da CNBB, enfim, da sociedade. Isso não dá mais legitimidade, mais força para ele propor mudanças e até para o Senado apoiar essas mudanças? Talvez, aparentemente. A questão é que mesmo o presidente do PT, Rui Falcão, já há algum tempo havia levantado a possibilidade, na verdade sim, havia dito que o PT não aceitaria mais financiamento privado de campanha. Ocorre que pouco tempo depois acontecia o 5º Congresso do PT e lá eu esperava que o partido oficialmente aceitasse isso, não fosse mais receber financiamento privado de campanha, mas disse não, porque em alguns estados os governos precisam desse financiamento. É o caso aqui do Acre. A questão é que uma reforma política não é fruto apenas de boa ideia, mas de relações de poder. E como o professor Nilson bem falou, o que nós temos ali é uma defesa de parte significativa dos nossos representantes defendendo o financiamento privado de campanha, porque eles assim têm muito mais condições de exposição, de chegar na base, enfim, de se eleger, e depois eles vão ter que pagar esse apoio. Agora, essa questão da reforma política, das regras do jogo, do financiamento, será que vai ser suficiente, mesmo que aconteça, será que vai ser suficiente para evitar, por exemplo, o Caixa 2, porque o Caixa 2 é um mecanismo que ninguém consegue rastrear, porque ele é absolutamente ilegal. No atual modelo, esse processo fica mais difícil. Agora, Nilson, eu não sei,
Me parece que o senador Jorge Viana merece um crédito, um voto de confiança em relação a esse debate especificamente. Ele sabe, e isso eu já tive a oportunidade de conversar com ele especificamente sobre esse assunto, e qual que é a espinha dorsal desse debate a respeito da reforma política? É o financiamento da campanha. É isso. Se ele, nesse debate todo, nesse cenário que ele está construindo, conversando com vários atores, várias instituições, claro, você pode pensar uma ou outra alternativa, sugestão que vá fazer diferença, mas ele sabe que, no fundo, a coluna vertebral desse debate da reforma política é o financiamento de campanha. Se não combater isso, se não mudar isso, aí sim eu acho que o adjetivo de perfumaria vai caber bem. Não, mudando isso, alguma coisa já vai ter alguma mudança, se não estruturante, pelo menos significativa. Isso está diretamente relacionado à Operação Lava Jato, que caminha para e passo, né, com essa proposta de reforma política. E a presidente Dilma, essa semana, falou que não admite que façam insinuações de irregularidade na campanha dela. Também falou que, sobre os delatores, ela não confia em delator, ela não aprova esse tipo de prática. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: a doação ela pode ser informada à justiça, mas o dinheiro pode ter origem na corrupção. Então não adianta ter uma legalidade aparente quando o dinheiro continua sendo o principal fator de decisão numa eleição. Como é que vocês veem essa questão? Olha, o Bittar está colocando aqui, eu acho que um voto de crédito a gente tem que dar, né? Afinal de contas, o senador aqui do Acre é presidente de uma comissão que está analisando a questão da reforma, mas eu tenho... pelo menos aquilo que a gente tem ouvido, as falas que tem sido feitas pelo senador, não vai nesse sentido, tá? de enfrentar essa chaga da corrupção que está diretamente ligada à questão do financiamento de campanha. Não vejo o senador Jorge Viana, com todo o respeito que tenho a ele, força política suficiente, até porque o governo também não está muito interessado nisso. Eu acho que o que está acontecendo, e eu vejo dessa forma, talvez até uma visão um pouco negativa e um pouco desesperançosa, né, com os últimos acontecimentos, é que o governo está querendo dar uma resposta nesse momento em que você tem corrupção vazando para tudo quanto é lado. Mas reformas estruturais que passam diretamente com a questão do financiamento de campanha e também pensar uma democracia mais qualitativa, que tipo de representação a gente quer ter, fazer uma reforma que fortaleça os partidos políticos, pelo que a gente está ouvindo aí, não é o interesse de nenhum. Não, isso aí de fato difícil. Vamos Nesse tentar nível fazer aqui é difícil. um exercício de futurologia, né? Porque para onde é que a sociedade brasileira está caminhando nesse cenário atual, na opinião de vocês? Eu poderia, para partir desse tema que está sendo discutido, falar o seguinte: não é uma questão de boa ideia, é uma questão de relação de poder. E o problema também não é só dessa corrupção que está caindo agora no colo do governo. Também 50% dos deputados e dos senadores respondem a algum processo no STF. E isso certamente tem vínculo com os financiamentos privados de campanha. Para que a gente pense numa democracia que possa receber esse nome com alguma dignidade, não deve se pensar apenas em fortalecer o partido, porque uma coisa está muito clara: partido azul, vermelho, verde cana, rosa-choque, não está em consonância com o povo. Então você vai fortalecer um partido que não escuta o povo, tanto faz o partido forte ou fraco, se é assim. Se nós tivermos que pensar numa democracia, deveríamos empoderar o povo, não apenas que ele seja obrigado a votar, mas uma vez votando, como é que ele acompanha, como é que ele fiscaliza os sujeitos que ele elegeu. E depois ele tem condições de, se esse sujeito que foi eleito se meteu em alguma roubada, ele tem condições de puni-lo, que não seja negando o voto nele daqui a 4 ou 8 anos? É possível? Então a gente deve empoderar o povo no sentido de permitir a ele eleger, mas também fiscalizar e também punir. Esse seria um caminho de uma democracia. Daqui a pouco a gente continua a conversa, tá, professor Nilson, porque nós vamos fazer um intervalo e a gente volta nessa mesma linha de análise. Aguarde só um instante, o Gazeta Entrevista volta já já.